Olá, tudo bom? Novamente aqui, professor Edson. A gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre algoritmos de ordenação. Algoritmos de ordenação tem um papel fundamental dentro da computação, no sentido de a gente de ter a necessidade de fazer um trabalho, né? Como é que eu vou dizer? A gente ter que movimentar um volume grande de dados e a gente tem uma forma mais prática, né, de acessar esses dados. Então, faz parte da computação essa organização. Mesmo que eu tenha procedimentos que não sejam tão necessários do ponto de vista do processamento, dizer assim, eu não preciso organizar tudo. A gente vai perceber ao longo de toda a nossa vida profissional que quando a gente pensa em ordenar, o tempo despendido para fazer esse tipo de trabalho, ele é muito valioso, a gente consegue ganhar ele mais lá na frente, né? Este é o principal aspecto que a gente tem que considerar, que é o ganho de tempo de processamento a longo e médio prazo, né? Imagina que o seu sistema que você vai desenvolver, o teu trabalho, o teu aplicativo, ele não é executado de uma ou duas ou três vezes, né? E também não é executado para 15, 20, 100 dados. Ele vai ser executado para 1 bilhão, 1 milhão de dados e durante 10 anos, 15 anos. E aí, como é que você faz? Aqui é um exemplo simples, temos aí como é que você organiza as conversas dentro do WhatsApp, né? Então, se você baixou o WhatsApp, Telegram ou algum outro aplicativo, vai perceber que eles não são de vida curta, né? Então, você quer aquelas informações por um longo tempo. E eu preciso ter o acesso a essas informações de alguma forma. E como é que eu tenho um acesso rápido? Eu quero saber quando foi no mês de janeiro que o fulano de tal me mandou uma mensagem, né? Então, se essas informações estiverem bagunçadas, a mensagem de janeiro veio junto com a mensagem de fevereiro, com a mensagem de dezembro do ano passado, etc, etc. Como é que a gente vai encontrar naquela lista de mensagens uma mensagem que seja satisfeita para todos nós? Então, esse é o trabalho que a gente precisa ter quando está falando basicamente de ordenação. Então, nós vamos ter uma série de algoritmos de ordenação, vou falar de alguns deles. Não vai ser possível falar de todos, porque é um conteúdo muito grande mesmo, né? E aí vocês vão perceber que a gente vai ter que pensar em como medir essa eficiência desses algoritmos. E se vocês sentirem alguma deficiência, alguma necessidade, pode depois entrar em contato conosco. Então vamos lá dar uma olhadinha nisso. Então a gente tem aqui, né, dos algoritmos de ordenação. Vamos falar primeiro, né, você já sabe, sou o professor Edson, né, e dentro da ideia dos algoritmos de ordenação, eles servem para colocar os elementos de uma dada sequência em uma certa ordem, seja a ordem ascendente ou descendente. Isso é importante frisar bastante essa questão do como a gente lida com os dados, né?
Talvez seja as duas partes. Duas partes muito importantes quando a gente está na parte na questão de desenvolvimento. Né? Lidar com os dados, né? Classificar bem esses dados, né? E também desenvolver excelentes algoritmos. Bom, claro que, como exemplo, nós vamos trabalhar com situações mais simples, né, para que vocês entendam o conceito e não necessariamente tenham que desenvolver grandes aplicações para, neste momento, para aplicar as informações sobre ordenação. Claro que as ordens, né, a ordenação mais usadas são as numéricas, né, então é muito mais tranquilo lidar com números. A gente tem já na nossa concepção a ideia de que números podem ser ordenados, o que palavras podem ser ordenadas, né? Bom, então os tipos de ordenação vão dos mais simples. Então temos aí o bubble sort, que é a ordenação por troca, talvez seja o mais usado, o mais conhecido, não o mais usado, mas o mais conhecido de todos, né? Temos aí o selection, insertion, são algoritmos mais simples, né? E temos os mais sofisticados, o counting sort, quicksort, merge sort, heap sort, shell sort, radix, bucket, cocktails, entre outros. Então temos uma série de ordenações, de algoritmos de ordenação. E por que a gente tem essa série de algoritmos de ordenação? Simples, né? Porque a ordenação é um fator primordial dentro da ideia da computação. Tá? Então, se a gente olhar para um conjunto desordenado, é muito mais custoso, né, achar alguma informação ali dentro. Então, se eu posso organizar esses dados de algum jeito para que forma mais eficiente, beleza, né? Então, mas esses algoritmos de ordenação precisam ser mais eficientes que o método de busca aleatório, certo? Então, veja que a parte de eficiência, ela é importante quando se está falando de ordenação. Beleza? Então, como é que a gente pensa num algoritmo de ordenação? Dado uma lista linear com N elementos. N quanto, professor? N elementos. Certo? Pode ser N, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, mas pode ser 2 milhões. Né? Então, deseja-se colocá-los em ordem crescente ou decrescente através de trocas de suas posições originais. Okay? De modo que o resultado é uma lista linear com elementos em ordem. Tá? Então, vamos olhar o selection sort, coordenação por seleção. Procura passar sempre o menor valor do vetor ou da lista para a primeira posição. Ou maior, dependendo da ordem. Né? Então, vamos pensar sempre em ordem crescente. Então, o primeiro passo que ele quer é procurar colocar logo o menor valor da lista na primeira posição. Beleza. Certo? Então, o ponto de partida é esse. Ok? Bom, depois ele vai lá, colocou o primeiro. Agora eu tenho N menos, o meu conjunto tem N menos 1 elementos. Porque o primeiro já foi colocado. O conjunto de trabalho, né, que eu vou considerar tem N menos 1. Então, nesse conjunto de N menos 1, eu vou lá e pego mais um elemento. O menor deles coloco na segunda posição. E assim sucessivamente. Tá?
até os últimos dois elementos, ou até o último elemento. Aí eu sei que o elemento está ordenado. Então, a ideia é encontrar o menor elemento da lista e trocá-lo de posição com o primeiro. Repetir o processo a partir do segundo elemento e assim sucessivamente. Então vamos pensar aqui num conjunto finito, só por uma questão didática, mas a ideia do algoritmo é a mesma, ok? Então, vamos pensar que eu tenho aqui esse vetor de valores, né, na minha lista ou no meu vetor, etc, etc. Então eu vou procurar nesta lista qual é o menor elemento. Então, 6.1 é o menor elemento, 2.3 é o menor, 9.4 é o menor, qual é o menor? Né? Então eu tenho que entender qual é o menor elemento. Então, eu vou olhar para 6.1, vou dizer, ó, 2.3 é o menor elemento desta lista. Então eu vou colocar o 2.3 na posição 1 e vou colocar o 6.1 na posição do elemento que estava o 2.3 originalmente. Ok? Então realiza essa troca. Tudo bem? Bom, depois disso, me resta este vetor menor, uma posição menor. Certo? Então, deste vetor menor, eu vou procurar o menor elemento daqui. Vou encontrar o 4.4 como sendo o menor elemento. Faça a substituição de 6.1 com 4.4. Ok? Então, fiz a substituição. Aqui o 4.4 na posição 2 e 6.1 na última posição. E vou fazendo agora com este outro vetor menor, vou procurar o menor elemento. 5.1. De novo, faço a troca. Procuro o menor elemento. 6.1. Faço a troca. Procuro o menor elemento, menor elemento, menor elemento. Né? E aqui eu chego no último, eu tenho dois elementos. Qual o menor dos dois e troco. Finalmente, então, a gente chega a um vetor ordenado. Funciona. Certo? Então, a ideia é essa. Achou? Então, vou voltar aqui. Procura, dado o vetor, procura o menor elemento desse vetor. Como é que eu vou procurar isso? Acho o menor elemento. Achei o menor elemento, eu estou na posição 1, troco o menor elemento com a posição 1. Vou para a posição 2. Da posição 2 até o final, procuro o menor elemento. Vou lá e coloco lá. Beleza? Então, vou fazendo isso. Até chegar onde eu quero. Tá? Então, um algoritmo para este caso, tá? É assim, ó. Um for de 1 até n e depois um for de i mais 1 até n. Certo? Então eu vou pegar, vou dizer que o menor aí, vou achar o menor. Se não, pego e substituo o menor, faço a troca e vou embora. Até adiante. Depois que eu troquei, então, substituo. Ok? Bom, neste caso aqui, então, para cada um elemento, eu corro 10 vezes. Ou seja, esse primeiro elemento eu posso, vamos supor que seja a última posição. Eu vou lá, vou correr 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes. Então, este algoritmo é de complexidade quadrática. Certo? Porque eu tenho uma entrada acima de outra. Bom, o método bolha. O método bolha é o bubble sort. Também é um algoritmo simples. Tá? Então,
primeiro método selection, ele vai lá, escolhe o menor e coloca lá na frente. Tá? Então, a ordenação pelo método bolha é percorrer o vetor diversas vezes, a cada passagem fazendo flutuar para o topo o maior elemento da sequência. Para o topo é para a última posição, né? Então é como se fosse uma bolha no tanque. Se o vetor tivesse em pé, né? Então eu quero levar o menor elemento lá para cima. Tá? Esse é o nome do algoritmo. Bom. Então, no caso médio, né, no melhor caso, eu tenho aí N vezes 100 dividido por 2 operações. A gente não vai entrar muito aqui em complexidade neste momento, tá? Porque ela faz parte do processo de entender. Primeiro vamos entender o que é um algoritmo, depois a gente vai entender o que é um algoritmo de ordem quadrática, né? De ordem N2, de ordem log de N. Ok? Vamos lá. Então, a ideia é que os elementos mais leves, né, menores, vão subir. Os elementos mais pesados vão ficar no fundo. Então, eu vou lá. Quando o elemento chegou, né, até a superfície, ou até o ponto onde ele está, então eu marco ele como já estando na posição correta. Tudo bem? Vamos lá. Então, tenho lá o mesmo algoritmo, tá? Desculpa, tenho o mesmo vetor, e eu vou trabalhar em cima desse vetor. Eu pego primeiro a primeira bolha, que é o 6.1, e vou olhar, opa, se o 6.1 é maior do que o 2.3, o 2.3 vira a bolha. Aí eu já inverto, certo? Eu tenho que jogar a bolha para frente. Aí começo de novo, agora com esse novo algoritmo. Então veja, eu peguei a primeira bolha como sendo 6.1 e andei, opa, mas essa bolha é mais pesada, ou seja, maior do que a segunda bolha. Então eu vou pegar essa primeira bolha e levar lá para cima. Troco a bolha e coloco ela lá para frente. Colocar lá para frente significa troca com o anterior. Aí eu vou lá de novo. 2.3, 6.1, 9.4, opa, 5.1 é uma bolha menor do que essas todas. Então 5.1 é uma bolha, então tem que fazer a troca. Então, quando eu olho para cá, ó, eu não preciso fazer nenhuma troca. Quando eu olho para cá, eu preciso fazer uma troca. Esta bolha é menor do que esta. Então eu vou trocar. Certo? E retomo de novo. A partir de onde? Retomo a partir deste elemento aqui, porque eu sei que esse aqui é o menor. Aí vou lá. 2.3 é menor do que o 6.1. 6.1 não é menor que 5.1. Então, pega essa bolha 5.1 e joga para cima e começa de novo. 2.3 é menor do que 5.1, 5.1 é menor que 6.1, 6.1 é menor do que 9.4, Então, 9.4 é menor do que 8,9, não. Então, 8,9 é a nossa nova bolha. E aí eu vou levar essa bolha lá para cima. Né? Quanto? Olha, eu vou olhar. 2.3 menor que 6.1, 6.1 é maior que 5.1, 8.9 é maior do que 6.1. Então a bolha vai ficar aqui, nesta posição. Começa tudo de novo. Aí vou achar uma bolha. Olha, 8,9 mais 9,4 é menor do que 9,8. É menor do que 10. 7 não é menor do que 10. Então, esta é uma bolha que eu tenho que subir com ela. Vou subir até quando? Até eu achar uma posição para ela. Certo? No caso, ela vai ficar entre 6.1 e 8,9.
Ok? E aí eu vou procurar de novo uma próxima bolha. Ora, a próxima bolha está aqui, 6,3. Então, 6,3 não é maior, não é maior, não é maior, não é maior, não é maior. Opa, achei a posição dele. Pego a próxima bolha, 4,4. Então, vou achar onde é que ele tem que entrar, 4,4. É uma bolha, é a segunda menor bolha. Então, ela vai até lá. Passado isso, meu algoritmo está ordenado. Então, veja que eu tenho que andar até o final do algoritmo, até o final do vetor, achar uma bolha referente ao anterior. Então, qual é o ponto de parada? Eu vou ficar procurando essa bolha até que o anterior seja menor do que o... que o próximo elemento seja menor do que o atual. Se o próximo elemento é menor do que o atual, eu paro e vou levar esse atual até uma posição onde ele se encaixa. Ok? Bom. O algoritmo de bolha, então, é muito parecido, tá, com o algoritmo anterior, só que, né, eu já vou fazendo as alterações no meio do caminho. Então, para ir até em, bolha maior do que 1, procuro menor. Se V for menor do que o bolha, se o atual for menor do que o anterior, né, então eu tenho que fazer a troca. Faço a troca, certo? E aí eu retomo as coisas, senão bolha continua sendo 1. Então, bolha maior que 1, ou seja, eu começo tudo de novo. Lembrando que se o bolha é 1, 1 menos 1 dá 0. Por quê? Né? Porque a primeira posição do vetor em C é 0. Então, vou deixar aqui o exercício para vocês, né? Que é a troca de elementos de ordem a ordenar a lista abaixo com o método bolha. Aí a pergunta é: quantas trocas de elementos foram efetuadas? Compare as ordenações por seleção e pelo método bolha com relação aos métodos de troca entre elementos do pior caso. O outro elemento é a ordenação por inserção. Então veja, a gente já olhou, deixa eu voltar aqui, o método de seleção, certo? Ordenação por seleção. Vimos o método bolha, né? E agora a gente vai ver o outro método, que é o de inserção. O método de inserção, né, ou ordenação por inserção, também é um algoritmo simples, e ele é muito eficiente quando aplicado a um número de elementos pouco desordenado. Então, a gente tem que levar em consideração isso, certo? Quando os elementos são pouco ordenados. E, em termos gerais, ele percorre o vetor de elementos da esquerda para a direita. À medida que avança, vai deixando os elementos da esquerda mais ordenados. Então, a gente vai dar uma olhadinha como é que isso funciona. Vamos lá? Então, ele vai ordenar os 2 primeiros membros da lista. Em seguida, insere o terceiro membro na posição ordenada com relação aos 2 primeiros membros anteriores. Então, ele vai inserindo de forma ordenada cada um dos elementos. Então, é como se eu pegasse um conjunto de cartas, né? Então, vou pegar a primeira carta, coloquei lá. Então, eu peguei lá a primeira carta, coloquei um as.
Peguei a segunda carta, é um 10. Eu vou colocar onde? Depois do Ás. Peguei a terceira carta, é um 8. Eu vou colocar onde? Antes do Ás, depois do 10. Não, eu vou colocar entre o Ás e o 10. Aí eu peguei uma outra carta, é o 2. Não, 4. Certo? Aí eu vou colocar entre antes do Ás, depois do Ás e antes do 8, antes do 8, ou depois do 8 antes do 10 ou depois do 10. Então, entre o Ás e o 8, que eu vou colocar o 4, né? Então, quando a lista está mais ou menos ordenada, ele é um algoritmo bem razoável. Se o primeiro elemento for maior que o segundo, então eu vou pegar um outro elemento e tentar colocar ele na posição. Certo? Opa. E assim sucessivamente. Então, quando é que encerra-se o processo? Quando a última posição do vetor chegar ao final. Então, é um algoritmo razoavelmente simples, muito mais rápido, ou pelo menos 2 vezes mais rápido que o bubble sort, né? E normalmente mais rápido que o selection, primeiro algoritmo que a gente viu. Ainda assim é um algoritmo lento, né? Então, mas para tabelas muito pequenas, ele é ótimo. Ah, mas professor, você vai usar sempre tabelas muito pequenas? Ué, pode acontecer, né? Então, tem de forma dinâmica, se vocês pegarem o menu do Windows, lá quando você abre lá, ele vai ordenar 10, 15 elementos no máximo, né? Os últimos arquivos abertos, ele vai ordenar, né? De forma por tempo ou por de alguma forma, por ordem alfabética, os últimos elementos abertos. E aí fica mais fácil de você selecionar o que você quer. Tá bom? Então, para coisas pequenas, ele é bem interessante. Vamos dar uma olhadinha. Opa. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha nele, né? Então, eu vou pegar, né, o primeiro, neste caso aqui, eu vou pegar 2 elementos, tá? Eu tenho um ponto inicial e eu tenho um ponto final. Então, eu vou pegar aqui 2 elementos, 6.1 e 2.3. Aí, eu já ordeno o 2.3 e 6.1. Agora, eu vou pegar o 9.4. Ora, 9.4 ele já está meio que ordenado, certo? Aí, eu vou pegar o 5.1. 5.1 eu vou inserir neste grupo aqui, certo? Então, ele vai ser inserido entre o 2.3 e o 6.1, certo? Então, ele é inserido aqui. E aí, eu pego esse próximo elemento, faço a mesma coisa, né? Eu tenho aqui 8.9, ele tem que ser inserido entre o 9.4 e o 6.1. E assim sucessivamente, tá? Vou inserindo de forma ordenada. Essa inserção, na verdade, eu estou pulando para o próximo elemento, né? E mandando fazer um shift em alguns elementos do vetor aqui, tá? Ou do subvetor, neste caso. Até eu chegar no último. Quando chegar no último elemento, né, o vetor já vai estar completamente ordenado. Então, vocês vejam que, pelo andar da carruagem, né, a quantidade de operações que foram feitas ele é muito menor. É um vetor, um algoritmo mais simples, né? Então, ele vai pegar
a primeira chave, né? E aí eu vou procurar o próximo elemento. Então, se esse cara tiver entre 0 e a chave, ou o menor elemento e a chave, eu vou lá, faço a troca. E aí sucessivamente. Então, nós vimos agora algoritmos bem simples de ordenação, sem nenhum trabalho maior, né? São elementos fáceis de serem implementados. Você veja que os algoritmos são 4 ou 5 linhas, né? Nada mais do que isso. Tem mais linhas, ok, mas não é muito grande essa história, tá? Então vamos para a próxima classe de elementos. Então fica aí a dica para vocês, né? A questão de lidar com esses primeiros algoritmos de ordenação. Façam, né, para que vocês se familiarizem com a ordenação de elementos. Vocês vão perceber que ao longo do trabalho de vocês, do trabalho profissional mesmo, vão se deparar a todo momento, né, com a questão de ordenação. Então, e aí, qual é o melhor método para usar? Depende, né? Se eu tenho um volume grande de dados, nenhum desses 3 é bom. Mas eu tenho um volume pequeno de dados, porra, tem aquele bolha lá, tem o selection. Porra, eu pego lá, vou colocando. Cara, mas tem o insertion, tem o de inserção, né? Que ele é muito mais rápido. Então, peraí, deixa eu usar esse cara aqui. Pô, professor, você está falando aí de milissegundos? Milissegundos. Tá? A gente tem que entender que as soluções, elas servem para pequenos e grandes. Então, você não está pensando em colocar isso num grande computador, num supercomputador. Mas se você tiver que colocar num Raspberry, ou colocar num sensor, e aí isso faz muita diferença. Não falo mais nem nos celulares hoje, mas se quiser colocar no teu smartwatch, como é que faz? Tem que tomar uma decisão rápida aí, como é que eu faço? Baixo processamento, ok? Então pensem muito nisso, a gente vai dar prosseguimento para a próxima aula, continuar falando dos algoritmos de inserção. Tranquilo, gente? Então, até daqui a pouco.